Hoje é dia de falar de saúde bucal aqui no Link Record News. Você sabe quais alimentos podem prejudicar os dentes? Pois é, para tirar suas dúvidas, a gente recebe aqui o nosso colunista e dentista Flávio Farias. Olá, doutor Flávio, prazer te receber, viu? Prazer é meu, bom dia. Bom dia. Vamos começar falando dos doces, que são a minha fraqueza. Porque... De todo mundo, né? De todo mundo, né? Mas tem gente que come além do que deve. E, de um modo geral, tem sempre o mito de que eles podem causar cáries. O certo, então, seria escovar os dentes toda vez depois de comer um doce ou não é necessário? Sendo bem realista, sim. Toda vez que você come um doce, o ideal é que você escove os dentes, porque você modifica a sacarose, os doces, eles são alimentos para as bactérias que causam a cárie. Então, eles modificam muito o pH bucal, eles são fermentáveis. Então, eles vão alimentar as bactérias e as bactérias vão liberar toxinas que vão desmineralizar o dente, causando assim a cárie. Então, o ideal mesmo é que você escove o dente depois que você se alimente com um doce. Perfeito. Toda vez que comer um docinho, você vai lá depois e escova os dentes. Sim. Tá bom. E doutor, os doces sem açúcar não causam problemas aos dentes? Se o doce não tiver nada de sacarose nem carboidrato, porque não é só a sacarose, não é só o açúcar, o carboidrato também é fermentável e ele também pode promover a cárie. Então, se esses doces, diets, lights, não tiverem nem carboidrato, nem açúcar, não há problema em relação à cárie. Doutor, outra situação difícil que a gente enfrenta é em relação ao cafezinho, que é nosso parceiro, principalmente o meu e o nosso de todo jornalista. Para dar uma acordada. Exatamente. Ou algum refrigerante que tenha coloração na cor caramelo, por exemplo, ou até mesmo vinho. Tudo isso a gente consome, mas tem aquela questão de escurecer ou amarelar os dentes. É verdade? Isso acontece mesmo? Acontece sim, porque na realidade a boca, os dentes eles sempre estão acontecendo um processo de desmineralização. Então ele fica poroso e ele acaba absorvendo a coloração dos alimentos. E também, mas isso é a longo prazo, mas varia conforme também a frequência, o quanto você ingere disso. Mas pode acontecer um amarelamento dos dentes e uma pigmentação dos dentes por causa do tipo de alimentação que você toma. Por causa disso, então, talvez seja interessante exemplo dos doces, escovar os dentes toda vez após tomar um café ou ingerir uma taça de vinho, refrigerante com coloração? Isso sim, isso ajudaria sim. É que, na realidade, a coloração e o manchamento, eles acontecem mais a longo prazo. Mas se você for pensar no café, o que me preocupa mais no café e no refrigerante, na frequência de ingestão disso, é o poder dele de ser cariogênico. Porque você está constantemente tendo um pH ácido na boca, e esse pH ácido favorece o desenvolvimento bacteriano. Então, esse negócio de ficar tomando cafezinho com açúcar de 20 em 20 minutos, não dá tempo da saliva, que é o que faz o efeito tampão da boca, ela neutralizar esse pH. Então, sua boca fica constantemente, durante muito tempo, com pH muito ácido, permitindo o desenvolvimento da cárie. Não é você ingerir uma vez ou outra o doce ou o alimento que possa ser cariogênico. Principalmente a frequência, são os hábitos alimentares. É o lanche da tarde, você comer bala, você comer um chocolate. Então, você frequentemente está colocando doce dentro da boca. Você aí preocupado dessa entrevista com a história do cafezinho e dos doces, viu, doutor Flávio? Vamos lá. Agora, doutor, uma pergunta curiosa. O chiclete sem açúcar pode ajudar a limpar os dentes de certa forma? Pode. Pode ajudar sim, principalmente se você está na rua, né? Você não tem tempo de escovar os dentes. Você colocar um chiclete na boca, você está estimulando a salivação. Então, a saliva é um grande defensor do nosso organismo em relação à cárie, em relação ao pH ácido. Então, você aumentando o seu fluxo salivar, você vai promover um efeito tampão mais rápido da saliva. Mas não é que você mascar um chiclete vai tirar a necessidade de você escovar os dentes. Não, ele é um auxiliar muito bom, principalmente se você tem impossibilidade de escovar os dentes. Doutor Flávio, o brasileiro gosta muito de comer algumas coisas que não fazem muito bem para os dentes, né? Além dos doces, do cafezinho, tem o pão, em geral também massas, a questão do arroz e ainda a questão da carne. Isso tudo tem o mesmo poder do açúcar para prejudicar os dentes? Pode fazer mal também para a nossa dentição? Na realidade pode sim, porque se você for considerar massas, o arroz, são carboidratos. Então esses têm um poder cariogênico também bem alto. Obviamente o açúcar tem um poder maior, mas a frequência de ingerir bolachas ou massas durante o dia, você torna seu ambiente mais cariogênico. Porque todos são carboidratos e os carboidratos, assim como o açúcar, eles se fermentam na boca. Então, esse realmente é um risco. A proteína, ela já não tem esse efeito cariogênico tão grande. Perfeito. E agora, doutor, a criança que mama à noite, ela tem mais chance de ter cárie? Muito mais. Porque, na realidade,
existe um termo que as mães querem ajudar na nutrição da criança, então fazem aquelas mamadeiras complexas, né, que vão achocolatados, vão farinhas. Tudo isso é extremamente cariogênico. E, como eu já citei anteriormente, a importância do fluxo salivar. Durante a noite, o nosso fluxo salivar decai muito. Então, você não vai ter o efeito da saliva, o efeito tampão da saliva. Se a criança vai dormir com o resto de leite na boca, principalmente esses leites concentrados com achocolatados, com farinhas, o poder de cárie é muito alto. Agora, se for o leite da própria mãe, porque tem criança que já tem dentinho, né, e mama. O leite materno ele vai ter um menor índice de cariogenicidade. A gente tem que considerar também que muitas mães atualmente vão dar a mamada, né, com leite materno até os 6 meses e ainda não teve o aparecimento de dentes. Doutor Flávio, existem alguns alimentos que a gente ouve falar, mas eu gostaria que você explicasse melhor, considerados detergentes, por exemplo, a maçã. Como é que seria isso? Sim, são alimentos que eles têm, isso até pelas nutricionistas, e o Conselho Federal de Odontologia coloca isso muito bem. Alimentos como maçã, melancia, kiwi e cenoura, pepino, são alimentos que eles são ricos em fibras. Então, você mastigar esses alimentos, você vai promover uma limpeza nos dentes. Então, você previne muitas vezes, pelo estímulo gengival que eles promovem, até problemas gengivais e até muitas vezes a limpeza da língua. Então, dessa forma, você pode considerar esses alimentos detergentes. Se você está na rua e você não tem a possibilidade de escovar os dentes, muitas vezes você comer uma maçã vai ajudar sim, porque ele vai, além de tudo, ele vai ajudar na liberação de saliva, aumentando o fluxo salivar. Dessa forma, você consegue melhorar o seu pH bucal. Doutor, só para encerrar, a soja também pode causar problemas e cáries nos dentes? Na realidade, a soja é um cereal, então como carboidrato sim, mas os sucos à base de soja, eles têm açúcar, muitos deles. Então você tem que levar em consideração que você não está bebendo a soja. Você está bebendo sucos à base de soja, mas que tem uma alta concentração de açúcar. Sucos em caixinha são muito perigosos, porque são sucos com alta concentração de sacarose e são sucos que realmente são muito cariogênicos, assim como os isotônicos. Os isotônicos que os esportistas tomam, eles têm um alto teor de açúcar, eles são indicados para esportistas. E hoje em dia as crianças estão levando para a escola isotônico porque a mãe acha que vai fazer melhor a ela. Então eles ficam tomando isotônico o dia inteiro, que é completamente contraindicado. Boa dica, viu, doutor Flávio? Muito obrigado pelas informações mais uma vez. Te esperamos aqui semana que vem com mais dicas. Até lá. Até lá.